Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Natália Alecrim, Program Coach do Les Milestone, e eu estou aqui hoje para apresentar para vocês a sessão educacional do Les Milestone Release 23. Espero que vocês gostem do nosso bate-papo de hoje e principalmente que vocês aproveitem esse bate-papo, levando esse conteúdo para dentro da sala de vocês. Vamos começar? E que a gente vai falar hoje sobre o Les Milestone 23. Os objetivos dessa sessão são entender a inspiração por trás do Les Milestone 23, entender a importância do treinamento global de glúteos relacionado à longevidade e condicionamento. A gente vai lá na frente aprofundar um pouquinho mais esse tópico, tá certo? Desenvolver a camada 2 do seu coaching para treinar a ligação entre mente e músculo e o treinamento global de glúteo. A gente já vem falando, né, há uns 2 meses sobre a ligação mente-músculo e a gente vai fazer hoje a união desse tópico, mente-músculo, com o treinamento global de glúteos. Minha primeira pergunta é: qual a sua track favorita do Release 23? A minha, particularmente, é exatamente a track 11, que é o treino de glúteo. Por quê? Porque ela veio super simples, mas ela veio para fazer a gente pensar um pouco, né? Durante todo o treino, a gente está ali fazendo o que cada track pede, o foco de cada track, mas quando chega no treinamento de glúteo, se preparem. É bem simples, mas ao mesmo tempo bastante intenso e inovador. A inspiração para esse release, ele vem da continuação do Les Milestone 22, que é a inovação. Além da inovação, esse release está muito embasado na melhoria do nosso condicionamento. Como assim? Cada track ela vem focada em melhorar o condicionamento. Claro que a gente sabe que cada atividade que a gente faz melhora em outras nossas atividades, tanto no cotidiano como dentro do próprio treinamento, melhorando a nossa performance, né? E o Les Milestone tem como base a longevidade, né? E o condicionamento, e ele vem cada vez mais com a intenção de melhorar especificamente o nosso condicionamento. Isso é muito claro nesse release. Vocês vão experimentar na pele e quando vocês forem estudar pelas notas de coreografia, vocês vão perceber que as palavras utilizadas são bastante focadas nesse intuito, né, no foco do nosso condicionamento, tá bom? Para mim, esse release ele tá simples, ele tem movimentos simples para que a gente possa se concentrar cada vez mais, sabe? Combinações que com certeza são a cara do Les Milestone, né? Movimentos que a gente já conhece, né? A gente tem burpees, a gente tem Falai Lunge, a gente tem exercícios multiplanar, assim como no release anterior, tá? Então, essa identidade, esse padrão de movimento, ele continua, certo? Mas eles vieram simples para que a gente possa se concentrar cada vez mais no que a gente está fazendo e para que a gente possa entender o movimento que a gente está fazendo e ensinando para o nosso praticante, certo? A gente não tem alternativas em pé, tá certo? A gente tem burpees e a gente tem a opção do burpee já especificado nessas tracks, tá? Porque a gente prefere que você faça o padrão de movimento, mesmo que num ritmo mais lento, para que isso te ajude a evoluir dentro desse movimento mesmo, tá certo? E a gente tem músicas um pouco maiores, né? Um pouco mais estendidas de tempo, cardio resistido e equilíbrio resistido, por conta que a gente não tem mais o cardio core dinâmico como track específica, tá certo? E agora, como eu falei para vocês, a gente vai aprofundar um pouco mais aqui no nosso treinamento global de glúteo. Aqui a gente tem uma figura, né, do nosso glúteo, e aí a gente vai entender que os movimentos da música de glúteo, da track de glúteo, eles vêm para trabalhar o glúteo mínimo, o glúteo médio e o glúteo máximo, tá? Em vários ângulos, de várias formas, como eu falei, exercício multiplanar, a gente tem com deslocamento, a gente tem com extensão, a gente tem com flexão. Então, a, todas essas partes do nosso glúteo, elas vão ser trabalhadas, certo? Com exercícios simples, como eu falei para vocês, porém com variações
interessantes e importantes para a melhoria do nosso condicionamento do glúteo, vamos dizer assim, né? E qual é a importância de ter um glúteo trabalhado? Porque o treinamento dos músculos do glúteo é importante para o condicionamento e longevidade. Pensa um pouquinho, tenho certeza que você já ouviu falar sobre isso alguma vez na sua vida. E aí a gente não vai deixar esse conhecimento esquecido. A gente vai usar novamente aqui, certo? Vamos lá. O papel dos glúteos no desempenho atlético. Lembra que a gente vai falar sobre condicionamento e longevidade. E a gente vai dividir, vamos dizer assim, tá? Os benefícios. Vamos lá. A definição de condicionamento. O condicionamento, a gente tem aqui, em resumo, né, o equilíbrio das nossas valências. O equilíbrio, a força, a potência, a mobilidade, a flexibilidade, né? Então, o equilíbrio das nossas valências nos dá o condicionamento. A gente vai ter algumas mais trabalhadas do que outras, né? O que nos dá um condicionamento melhor para uma coisa e, e treinável para outras coisas. Mas falando no geral, a gente vai usar como fundamento de condicionamento esse equilíbrio das nossas valências, tá bom? O desempenho atlético aprimorado. A gente sabe que o glúteo, ele é um músculo que está envolvido em muitos exercícios, tá? E antes dele estar envolvido em muitos exercícios, ele é um músculo que ajuda até na nossa postura, né? Então, por que que é importante a gente ter esse glúteo trabalhado? Não é só estético, é funcional, né? Por quê? Porque o glúteo bem trabalhado, ele vai nos dar uma postura boa e ele vai fazer com que a gente se movimente de uma maneira melhor, mais equilibrada. Isso vai prevenir lesão, né? Isso vai nos dar uma melhor movimentação do que a gente queira fazer ali, se é um treino ou se é no nosso cotidiano, certo? A gente tem aqui a conexão mente e músculo. Quando a gente entende a musculatura do glúteo, a gente vai entender a contração e o relaxamento. E isso vai nos ajudar em todas as nossas atividades, né? Manter essa conexão mente-músculo com o glúteo nos dá desde uma boa postura a uma ótima movimentação no nosso treino, certo? E exercícios unilaterais. Quando a gente tem um glúteo fraco, a gente vai tender a ter mais dificuldade nesses exercícios unilaterais, né? Por quê? Porque ali já existe um desequilíbrio, onde no nosso condicionamento a gente está precisando treinar um pouco mais uma valência ali naquele músculo, certo? Então, o glúteo no desempenho atlético é desde a nossa postura até a nossa movimentação dentro do treino. E o papel dos glúteos no treino e na longevidade. Agora, falando da longevidade especificamente. Longevidade, a gente tem como definição, vamos dizer assim, né? Vai ser o tempo de performance e funcionalidade daquele músculo. Quanto mais tempo a gente tem funcionando bem, melhor é a nossa longevidade. E no Les Milestone, a gente treina especificamente para isso, tá? Para ter maior longevidade e melhor performance dentro dessa longevidade. Os músculos trabalhando na melhor performance que eles podem por muito mais tempo. Os glúteos e a postura, foi o que eu falei anteriormente, né? Desde a nossa postura para ficar em pé, para ficar sentado, a gente já previne lesões e desequilíbrios. Ou seja, não adianta você ter outras partes bem desenvolvidas e o glúteo não, e isso gera o quê? Um desequilíbrio. E os desequilíbrios podem nos gerar lesões, tá bom? Prevenção de lesões. Falando nelas aqui, então, a partir do momento que a gente entende que que o glúteo é um músculo que a gente tem que treinar, porque ele está envolvido em muitos movimentos e, volto a repetir, na obtenção de uma boa postura, se a gente não treinar conscientemente, desde para manter uma boa postura, consequentemente, talvez a gente não tenha bons movimentos no nosso treino
de performance. Conexão mente-músculo para longevidade. Mais uma vez, quanto mais consciência corporal a gente tem, melhor é o nosso treino, né? Essa conexão mente-músculo é muito importante para que a gente treine bem. Eu vou dar um exemplo muito simples para vocês. Quando eu vou treinar musculação, tem um exercício, a passada, de um lado eu sinto mais a coxa e de outro lado eu sinto mais o glúteo. Vai depender do que eu quero trabalhar naquela passada, naquele exercício, naquele dia, para que eu tenha consciência do meu corpo, de como eu piso, a velocidade que eu faço, para eu atingir essa parte do corpo que eu quero. Se vai ser a coxa, se vai ser o glúteo. Então, quando a gente passa a ter a consciência corporal, isso vai ajudar no nosso treinamento. E se a gente tem uma postura, independente dela ser boa ou ruim, e a gente não está com essa postura consciente, se a gente tiver um glúteo fortalecido, a probabilidade dessa postura inconsciente ser melhor é muito maior. Aqui a gente tem um pequeno desenho, diagrama, de como a gente pode fazer essa conexão mente-músculo funcionar dentro do nosso treino. Aqui é um pequeno passo a passo, tá? Para que a gente entenda como ela acontece. E faça ela acontecer, né? Caso a gente ainda não esteja com isso automatizado dentro do nosso treinamento. Vamos lá, conexão mente-músculo. A gente vai criar uma situação e a gente vai começar a entender como ela funciona daqui para depois ela passar para o nosso corpo, tá? Visualize, vamos lá. Antes de iniciar o seu exercício, visualize o músculo trabalhando. Foi aquilo que eu falei para vocês. Quando eu vou fazer o meu exercício, o que é que eu quero trabalhar? Né? É a coxa, é o glúteo. Então, eu já vou pensando como o meu corpo se comporta naquele exercício, tá? E aí eu já vou entender o que é que eu quero trabalhar. Desacelere. O passo 2. Desacelerar o exercício pode te ajudar a focar no trabalho do músculo. Não adianta, às vezes, a gente fazer o exercício rápido se a gente não está trabalhando direito. Isso serve para velocidade, para amplitude, para tudo que a gente vai fazer, para o próprio exercício em si, né? Então, quando a gente desacelera, a gente cria uma consciência maior do que a gente quer trabalhar. E ele está diretamente ligado no próximo passo, que para mim é extremamente importante também, que é o respire. Inspire fundo antes do movimento e expire enquanto você contrai o músculo. Quando você solta o ar, tente contrair a musculatura que você está pensando em trabalhar. Vocês vão ver que o treino vai ser outro treino. É muito diferente da gente estar treinando com a cabeça nas nuvens, sem saber o que está acontecendo ali no nosso corpo. Sinta. Foque na sensação sentida dentro do músculo enquanto você se movimenta, como as tensões, os alongamentos e as contrações. Se algum dia na sua vida você já fez essa conexão mente-músculo, você vai perceber que os músculos, eles, às vezes, dependendo do treino, têm sensações diferentes. Às vezes é uma fisgada, às vezes é uma queimação, às vezes no relaxamento você sente como se jogasse assim um balde de água fria, você sente a circulação voltando, né, ali naquela região. Então, preste atenção nessas sensações, como o seu corpo se comporta naquele exercício. Preste atenção na musculatura e preste atenção no restante depois que você conseguir fazer essa conexão. Tá? São exercícios interessantíssimos para você conhecer o seu corpo e perceber como ele se comporta dentro do treinamento. E tenha feedback. Ter um personal trainer ou um colega de treino permite um feedback dos seus movimentos para te ajudar a se concentrar no músculo alto. Às vezes é legal ter um parceiro de treino, né? Que a gente quer ficar conversando e tal, mas além de conversar no treino, pede para esse parceiro dar uma analisada no seu exercício, se você está fazendo direitinho, se a visão dele está alinhada com a sua sensação, né? É muito importante a gente ter a visão de uma pessoa de fora, né? Principalmente quando a gente treina sem o espelho. Na nossa cabeça, a gente está fazendo tudo certo. E por
por que que eu não estou sentindo o lugar certo? Às vezes, é uma angulação que você não viu e outra pessoa percebeu, tá? Mas o mais importante é a gente tentar seguir esse passo a passo aqui. No começo, como hábito, né? Pode parecer confuso, a gente vai atropelar algumas fases, mas a partir do momento que a gente começar a praticar, isso vai ficar mais claro para a gente dentro do nosso treino. E aí, quando automatizar, não vai ser só dentro do Les Mills que a gente vai fazer isso. A gente vai fazer na musculação, nos outros treinos que a gente fizer, às vezes até do nada. Como é que tá a minha postura? Tá certa, tá errada? Tô contraindo certo, né? Tô agindo direitinho, tô andando como deve ser, então aquilo vai passar a ser um pouco mais fácil e automatizado. Passando esse slide, a gente vai pular mais um tópico, tá certo? E agora a gente vai falar, como eu comentei lá no começo da apresentação, sobre a nossa camada 2. A gente tem aqui dois exemplos, tá? De como melhorar essa camada 2 usando a conexão mente-músculo, tá? E aí, com esses exemplos que eu vou dar o play, gostaria que vocês ficassem bem atentos ao coaching, tá? Da Kate e da Vivian. Só de ver já queima aqui, né? 58 chutes para trás com essa fita aí de tensão. É um treino, viu? É um treino. Vamos ver agora, Vivian. Aqui a Kate falou perfeitamente a primeira camada, posicionou, né, deu as instruções iniciais principais, né, do treino, e agora a gente vai agora ver a Vivian. Vocês estão vendo que são movimentos simples, mas é um treino forte, é um treino intenso, né? E a Vivian já falou de benefícios aqui dessa track, vamos dizer assim, né? Deixa eu passar. Tá. E aí eu vou pedir para vocês que a gente viu aqui uma palhinha do vídeo, né? Como foi dividido, né? Primeira camada, segunda camada. A gente tem muitas informações para falar, né? A gente tem cada vez mais refinado essas informações. E aí a gente vai falar sobre notas de coreografia, tá? Nas notas de coreografia, sempre que você for estudar, não estuda só a coreografia do vídeo, dá uma lida naquela segunda página lá da nota de coreografia. A gente tem falando os movimentos, explicando cada camada, como você pode, né? Uma sugestão
de como você pode ensinar aquele movimento, tá? Então, não deixa de estudar a sua nota de coreografia, tá? Ela é muito rica em informações e, ao mesmo tempo, muito objetiva, tá? Então, você pode ler e fazer o roteiro com as suas palavras, assim como você pode, eventualmente, pegar ali uma dica, né? De como elas fizeram, de como elas disseram, tá certo? Então, não deixa de estudar a sua nota de coreografia, tá bom? Aqui a gente tem um exercício, tá? Se você não tiver uma dupla para fazer, como é que eu posso falar? É uma provocação para você, tá certo? De como você pode ensinar um exercício, pode ser até mesmo essa track de glúteo, tá? Utilizando a conexão mente-músculo, tá? Aqui a sugestão é para você fazer o exercício ensinando uma parte para o seu parceiro e depois ele ensina uma outra parte da música para você, tá certo? E aí a gente fala de como a conexão mente-músculo mudou o seu coaching. Se você não tem parceiro para fazer esse exercício, faz com você mesmo. Para, reflete, pensa qual a melhor maneira de explicar essa track de glúteo, porque realmente ela não é uma track difícil. Os movimentos são simples. Como eu posso ensinar da melhor maneira e ainda como eu posso melhorar o meu coaching nessa track, tá? Se pergunte, que mudanças você percebeu no seu coaching quando você para fazer, para escrever? Primeiro você treina, né? A nossa sugestão é que você primeiro treine fazendo e a partir das suas sensações você possa fazer o seu coaching, certo? Que mudanças você percebe no seu coaching depois que você faz o treino, né, com a sua conexão mente-músculo? Como você pode aplicar isso em outros movimentos e exercícios desse release? Como? Como a gente pode aplicar essa conexão em outros exemplos? De que maneira você pode criar um ambiente acolhedor e motivante na sua sala para ajudar os participantes a desenvolver uma forte conexão mente-músculo durante os exercícios de glúteos? Boa pergunta, hein? Como você cria um ambiente acolhedor? Algumas pessoas vão ter vergonha, algumas pessoas não vão conseguir devido ao condicionamento delas, né? Então, como você pode fazer para ter um ambiente acolhedor e motivante dentro da sua sala? E ainda assim, fazer a conexão mente-músculo. Muita gente acha que um treino de glúteo é um treino estético. E a gente vai estar tendo a grande oportunidade de mostrar, de provar que o treino de glúteo não é um treino estético. Ele é um treino funcional, né? Ele é um treino que vai melhorar toda a nossa performance, toda a maioria dos nossos outros movimentos dentro do treino e dentro do nosso dia a dia, né? A gente pode usar o que a gente conversou aqui sobre postura, sobre força, sobre lesões, sobre condicionamento, para enriquecer a nossa camada 2, né? E melhorar o nosso coach para que as pessoas façam da melhor maneira possível esse treino de glúteo. E não queiram sair, não achem que é um treino que, não, já fiz outros exercícios, posso ir embora, tá? Pense em alguns desafios específicos ou erros comuns que você encontra quando ensina um treino de glúteos. Como você pode usar a sua camada 2 do coaching para corrigir esses erros eficientemente? Uma dica: treina antes. Toda vida que a gente treina antes, a gente sabe onde o nosso praticante pode se embananar. E aí, automaticamente, você já, opa, eu posso falar isso para que ele não passe por essa situação, né? Já é uma dica aqui. Então, como você pode usar a sua camada 2 para corrigir esses erros? E pense em alguns desafios. Ah, escolhe um exercício para você ensinar, vamos dizer assim, que não tem na track. Como você ensina aquilo da melhor maneira possível? E como você pode pegar esse coach desse exercício que não tem lá
e aplicar no exercício que tem, para que ele melhore a execução do exercício da track. Então, assim, são questionamentos, são provocações que a gente, como instrutor, pode praticar antes de fazer o nosso lançamento e antes das aulas mesmo, mesmo que não seja lançamento, né? Para que a gente não repita aquele coaching e que o aluno já sabe o que que a gente vai dizer e a hora que a gente vai dizer, esse tipo de atividade nos enriquece muito. A gente pode fazer agora na track de glúteo, depois a gente pode estender para outras tracks que aqui mesmo ele está sugerindo. Como eu posso levar esse coaching, essa conexão mente-músculo para outros exercícios? Mais uma vez, assim como aquele diagrama que a gente viu aqui, aqueles desenhos, a gente começa meio que no tranco, no automático. Depois, aquilo ali vai fluindo. Então, é um exercício que é muito interessante se a gente conseguir fazer ele fluir também. E aqui finalizamos a nossa sessão educacional do Release 23. Espero que você tenha gostado. Repito que estou aberta para receber o seu feedback, o seu apontamento, né, a sua percepção sobre esse release, tá bom? E qualquer questionamento que você venha a ter também sobre o Les Milestone, eu estou aqui para a gente bater um papo. Vai ser um enorme prazer. Não deixa de treinar o Mix antes do lançamento, tá certo? Treina antes, aplica com a sua turma, colhe as percepções e esteja sempre atualizado e estudando, que isso faz grande diferença na aplicação do nosso material dentro da nossa aula, tá? Um beijo enorme para você. Muito obrigada por ter ficado até aqui e até a próxima.